Olá, terceiro ano AFD, terceiro BFD, disciplina Fundamentos Filosóficos e Sociológicos da Educação. No vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre a biografia do professor Florestan Fernandes, desde a sua trajetória política, sua trajetória sociológica, por assim dizer, e nos vídeos posteriores falarei com vocês acerca das obras que o professor escreveu. Bom, estou trabalhando com vocês com a apostila disponibilizada via Classroom, chamada Autor 12, Florestan Fernandes. É uma apostila que ela está paginada para que você consiga me acompanhar conforme for lendo os trechos das obras. Na página 3 tem a obra Mudanças Sociais no Brasil, de 1960, que foi escrita entre 1946 e 1959. Basicamente foi escrita durante o período da redemocratização do Brasil, pós Getúlio Vargas. A minoria privilegiada encara a si própria e a seus interesses como se a nação real começasse e terminasse nela. Por isso, seus interesses particularistas são confundidos com os interesses da nação e resolvidos desse modo, enquanto os interesses da grande massa excluída são simplesmente esquecidos, ignorados ou subestimados. Aqui o Florestan faz uma análise de que nas políticas que são conduzidas no Brasil, normalmente a preocupação é com o lucro da classe dirigente, enquanto a situação das classes mais pobres é totalmente ignorada. Então, por exemplo, quando você vota um pacote econômico, reforma X, reforma Y, a classe dirigente, a classe política ou a classe econômica dirigente tenta convencer que aquela lei, aquele pacote, aquela forma que o país adota é a forma melhor para a nação, quando na verdade não é melhor para a nação, é melhor para uma minoria, que é a minoria que tem condição de se desenvolver. Bom, ainda na página 3, né, aqui tem algumas afirmações. No capítulo 2, primeira parte, aspectos da situação cultural no Brasil. O homem teve pouco tempo para ajustar-se às situações novas, passando do carro de boi e da lamparina para o automóvel e a eletricidade, sem falar na energia atômica, em um abrir e fechar de olhos. A análise sociológica de fatos dessa espécie demonstra que técnicas, instituições e valores sociais foram importados e explorados praticamente em escala coletiva, antes de adquirir no homem noções definitivas sobre o significado e utilidade delas. E ali em negrito, o industrial, procedente de famílias modestas, precisa afirmar-se ostentando sua riqueza e poder. Ele está falando do processo de transição que se deu no Brasil. Enquanto na Europa nós temos desde a primeira Revolução Industrial de 1730, na Inglaterra, 1760, todo esse período de maturação, as pessoas passaram a entender, houve uma transição progressiva do sistema feudal de produção até o capitalismo moderno. No Brasil, o processo se deu em um abrir e fechar de olhos, para usar a expressão do professor Florestan. Ou seja, não deu tempo das pessoas perceberem o que era o capitalismo e as suas características, mudarem a cultura para se adaptar à nova realidade brasileira. Se você pensar na industrialização do Brasil, ela começa com a Era Vargas, ela se intensifica no período da ditadura e nós temos um capitalismo, o Brasil inserido no sistema capitalista. No entanto, parte da população não está adaptada a viver nesse sistema. E aí ele cita, por exemplo, aquela pessoa que vem de origem humilde e que consegue uma riqueza. Os capitalistas ao redor do globo pensam em investir, em desenvolver a economia, em desenvolver a estrutura econômica, enquanto que muitos industriais brasileiros estavam mais interessados em mostrar que tinham condições financeiras do que em se desenvolver. E na ótica do professor Florestan, é um impeditivo para o desenvolvimento econômico. Deixa eu traduzir isso para vocês. Pense na seguinte situação. Um empresário norte-americano, ele está preocupado em como aumentar a sua produção, na época aqui que o Florestan está analisando, ele está falando antes da ditadura militar, como aumentar a sua produção, como desenvolver a sua indústria, enquanto o brasileiro está preocupado em mostrar riqueza, em ostentar casarões,
Basta você viajar pelo interior do Brasil durante o período do café, por exemplo. Você vê casas luxuosas, grandes construções, grande despesa em coisas que não auxiliam diretamente na produção. Ou seja, o barão do café, ele não está tão preocupado em desenvolver o seu sistema produtivo. Ele está preocupado em desenvolver uma estrutura em que mantenha, além do conforto, um luxo demasiado para a sua família. Daí as características desse Brasil sofrer um atraso no desenvolvimento. Bom, ali no capítulo 5 tem um pouco mais sobre o Brasil. A conversa com o índio Tupinambá, com o português. Ele diz assim: agora que vós de outros mares, está dizendo mares, né? Só que o linguajar dele é diferente, sois grandes loucos. Agora vejo que vós, outros mares, sois grandes loucos, pois atravessais o mar e sofreis os maiores incômodos, como dizeis, quando aqui chegais, e trabalhais tanto para amontoar riqueza para vossos filhos ou para aqueles que vos sobrevivem. Não será a terra que vos nutria suficiente para alimentá-los também? Temos pais, mães, filhos, a quem amamos, mas estamos certos de que após nossa morte, a terra que nos nutriu também os nutrirá, por isso descansamos sem maiores cuidados. Aqui é a visão do Tupinambá, do indígena em geral. Ele não está preocupado em acumulação de capital, ele vive para o hoje. Então, para ele, quando o português fala que atravessou o mar para produzir, para gerar riqueza, é um absurdo, porque teoricamente só interessa ao indígena essa sobrevivência física mais imediata, só pega o necessário e nada mais. Bom, ali na página 5 tem a segunda parte, como se deu. Ele explica mais ou menos como que o português, sendo uma minoria, um país pequeno, conseguiu conquistar o Brasil. E ele compara, existiam várias tribos rivais, entre elas ali os tupinambás e os tupiniquins. Tá tudo na página 5, se você quiser acompanhar. Então o português ele começa a dar presente para uma tribo, faz com que uma tribo dispute uma com uma outra. Então o português que ficava retido no litoral, 300 anos sem conseguir avançar no sertão do Brasil. O Brasil do século XX tinha partes totalmente inexploradas. No século XX começou a explorar mais o interior do território nacional. Ou seja, o português fazia aliança com os indígenas e eles guerreavam entre si. Só foram conquistados porque eram provenientes de tribos rivais e que ora os tupinambás entravam em acordo com os portugueses, ora os tupiniquins entravam em acordo, até que chegaram de certa maneira a conquistar esse espaço, esse território que veio a se chamar de Brasil, né? Veio a conquistar um por um das tribos indígenas. Ou seja, você, mesmo sendo um grande conquistador, se você conseguir promover uma discórdia entre os habitantes, você consegue conquistar. Então aqui ele faz um relato desse processo. Resumindo a história, para não alongar tanto nesse vídeo, o português ele se associa com os indígenas. Em dado momento, uma tribo indígena guerreia com a outra. O português fornece armas, fornece meios e vai colonizando do litoral para o sertão, para o interior do Brasil. Um processo que vai passar 4, 5, 6 anos, 4, 5 séculos quase, né? Até recentemente, até século passado, 3 a 4 séculos pelo menos. Bom, ali na página 6, ele fala sobre a importância do imigrante. Aí ele conta um pouquinho sobre o Martinelli, como o Martinelli construiu os primeiros arranha-céus no Brasil, e aí começa a industrialização, as primeiras indústrias chegam, os armazéns, as relações de importação e exportação, o trigo, a farinha. Então foi um processo de grandes industriais que viram no Brasil. Eu estou falando agora aqui do início do século XX. Então o que acontecia? A Europa em guerra, em unificação, um pequeno território, muita gente.
os colonizadores, os imigrantes, perdão, vieram para o Brasil tentar fazer a América, tentar se enriquecer, e assim começa a surgir essa sociedade brasileira. A sociedade brasileira não tem ninguém mais puro, né? Pode ter até um racista no Brasil aqui, mas ninguém é puro. Você é filho de índio, você é filho de negro, você é filho de imigrantes, e nós somos essa mistura toda. O Gilberto Freire fala que há uma democracia racial no Brasil. O Florestan fala que não há uma democracia, mas o brasileiro é o produto dessa junção, né? Europeu, asiático, indígena e negro. Ninguém é puro, né? Tanto que quando você sai para o exterior, se você puder viajar lá, você é discriminado em alguma medida por eles que são mais puristas. Bom, então essas são as técnicas. Aí começa, o imigrante vai modificar também o cenário no Brasil. Esse é o resumo da obra Mudanças Sociais no Brasil. Não sei se você conseguiu compreender. Eu falei primeiro aqui da relação de como as elites brasileiras tinham um pensamento muito mais em desfrutar a riqueza do que investir no desenvolvimento do país, as elites nacionais, os barões, aqueles que foram enriquecendo. Falei também, de certa maneira, que os indígenas guerreavam entre si, que os portugueses promoveram essa guerra para poder adentrar no território brasileiro. Falei, na sequência, que alguns imigrantes que fugiram dos conflitos que existiam na Europa, chegaram no Brasil e viram no país uma boa oportunidade de desenvolver sua vida, de enriquecer, para posteriormente voltar lá para a Europa. E assim começa com Martinelli, com Matarazzo, com tantos outros personagens icônicos que vão criar indústrias que em grande medida permanecem até hoje na nossa sociedade. Na página 9, eu vou tentar fazer mais uma obra antes de fechar esse vídeo. Eu deixei um livro para vocês chamado O Negro no Mundo dos Brancos. É uma obra menor, cerca de 140 páginas, escrito de 65 a 69. Bom, os tão conhecidos mecanismos de mobilidade social seletiva, numa linha ultra-individualista e de aceitação e compensação dos negros e mulatos, que funcionam com a exceção que confirma a regra. O que está dizendo aqui? O Florestan fala que não há democracia racial no Brasil. Esse é o primeiro ponto. Que os habitantes negros, que normalmente as elites pegam um ou outro negro que tem sucesso e consegue enriquecer, e vendem como se aquele negro fosse representante de todos os demais. Deixa eu dar um exemplo. É como se eu chegasse lá nos Estados Unidos, utilizasse a figura do Barack Obama e falasse que nos Estados Unidos não há racismo porque o Barack Obama foi eleito presidente nacional, ali foi o cara que mandou no país durante 2 mandatos. Isso é um subterfúgio que as elites utilizam, porque na prática você vê negros sendo assassinados, racismo estrutural nos Estados Unidos, o Sul sempre foi escravagista, preconceituoso, o Sul dos Estados Unidos. E então você pega um negro que teve sucesso e justifica que todos os demais podem ter. Se o Obama chegou, todo mundo pode chegar. Então, para o Florestan não é muito assim. Não adianta você garantir a democracia para 1, para 2, para 10, enquanto a maioria é isolada do contexto, né, de participação social. Na página 10 ali, a brasilidade que herdamos do passado escravocrata e das primeiras experiências de universalização do trabalho livre é demasiado estreita e pobre para fazer face aos dilemas humanos e políticos de uma sociedade racial e culturalmente heterogênea. Ele fala que esse sentimento de Brasil não é suficiente para romper o racismo estrutural. E aqui eu vou falar um pouquinho na primeira parte sobre como essa Unesco queria mostrar que o Brasil era democrático. E aí vai o Florestan e revela toda a forma de preconceito cometido em relação ao branco. Nós acostumamos a situação existente no Brasil, estou lendo na página 10, e confundimos tolerância racial com democracia racial. O que significa tolerância racial e democracia racial? Tolerância, você vê a pessoa, você não vai agredir,
você convive com ela, mas só que se você puder escolher entre ela e um branco, você escolhe o branco. Então nós temos tolerância, mas não temos democracia racial na perspectiva de Florestan. Os indivíduos afetados não estão incluídos como um grupo racial na ordem social existente, como se não fossem seres humanos nem cidadãos normais. Aqui também sobre o negro, já fala por isso. Na segunda parte, o Brasil vive simultaneamente em várias idades histórico-culturais. O que ele quer dizer? Tem uma parte do Brasil para uma população, o país é avançado, tem acesso a viagens ao exterior, tem acesso à compra. A outra população é influenciada pelo trabalho agrícola, pela religiosidade, e a outra população é totalmente excluída. Então o Brasil, há vários Brasis. Há o Brasil da classe alta, da classe média, dos miseráveis, é o que ele está dizendo na concepção da função do negro. O escravo seria um bruto, um ser entre a fronteira do paganismo e da animalidade. É difícil, então, romper essa concepção. Existe, pois, um branco no negro, o qual pode ser reconhecido, é válido o estado subjetivo do espírito. Aqui ele está falando sobre a miscigenação. E na quarta parte, ele fala sobre a religião e folclore e como as religiões de matriz africana são tidas pela sociedade brasileira como religiões de influência demoníaca. E aqui ele fala, por exemplo, vários ditados que é utilizado para, de certa forma, ultrajar a população negra. Por exemplo, tem um ditado muito utilizado, o negro quando não na saída, na entrada faz na saída. Outro conto, Deus queria fazer a humanidade, mandou uma primeira pessoa pular no rio, saiu branquinho, perfeito. O segundo saiu um pouco mais escuro. Quando chegou a vez do negro, o rio estava sujo, por isso que ele saiu preto. O que significa? São contos que acaba mostrando, divagando que o negro, que a cor está associada à sujeira, à podridão, e aí você vê que qualquer elemento escuro é associado com forças malignas. Tudo isso cria um folclore, uma cultura racista que tende a se propagar e que se propagou na sociedade brasileira. Na conclusão ali, para fechar o vídeo, privados de condições para absorver as estruturas do poder que seriam necessárias para que ele pudesse equacionar e resolver, ou contribuir para equacionar e resolver seus problemas sociais e o dilema racial brasileiro, o meio negro como um todo estava condenado a não poder tornar-se agente de seu destino em todos os níveis da história. Se você não consegue participar dos mecanismos de decisão, você entrega a decisão nas mãos de outros, normalmente nas mãos de quem não tem compromisso nenhum contigo. Bom, para finalizar esse livro, então, você vê que o negro foi alguém segregado de toda quanto é maneira e sempre animalizado. A sua condição, mesmo após a libertação da escravidão, permaneceu uma condição periférica e permeado de preconceitos, de uma anomia social. Terão duas obras que eu falarei um pouco mais acerca disso. A perspectiva de Florestan, para finalizar o vídeo, é que não há democracia racial no Brasil.